Saudações em Cristo, queridos e amados irmãos, ouvintes do canal A Bíblia em Foco, falando com todos vocês, o pastor Levi Longaray. Queridos e amados irmãos, é um prazer muito grande poder estar convosco para mais uma rica oportunidade que temos neste momento de gravarmos mais um vídeo para o canal A Bíblia em Foco. Minha gratidão a Deus pela sua vida de sua muito digníssima família. Minha gratidão a Deus pela vida dos contribuintes, dos membros do canal e também daquelas pessoas que têm estendido a mão para apoiar o ministério do canal A Bíblia em Foco, nosso ministério. Minha gratidão a Deus a todos vocês, que as mãos de Deus se estendam sobre a vida de vocês para vos abençoar. Queridos e amados irmãos, tem muitos meses, eu até diria já há uns 3 anos que eu queria gravar a temática desse. É uma reflexão muito valiosa que nós observamos dentro das igrejas pentecostais tradicionais, as igrejas da atualidade. E eu de muito tempo eu gostaria de gravar com os irmãos e nunca tive oportunidade porque vinha me esquecendo, passando tempo. E hoje eu quero falar com vocês em uma breve reflexão sobre um assunto que acontece muito dentro da igreja, que seria sobre a fama, os pregadores famosos. Para mim ler com vocês, falar sobre isso, eu quero ler com vocês 2 de Crônicas, capítulo 26, versículo 15, que diz assim: também fez em Jerusalém máquinas da invenção de engenheiros, que estivessem nas torres e nos cantos para atirarem flechas e grandes pedras, chamada catapulta, e propagou a sua fama até muito longe, porque foi maravilhosamente ajudado, até que se fortificou. E propagou a sua fama até muito longe. Isso aqui a palavra de Deus está retratando sobre a vida desse menino rei que assumiu o reinado de Judá, se me falha a memória, com 8 anos de idade, o rei Josias. Bom, esse rapaz começou muito bem, governou debaixo da orientação de Deus, mas se tornou muito famoso através dos feitos notórios, através das suas engenharias. Era um homem usado de muitas formas, em muitas áreas de atuações da vida e da sociedade, de forma que ele se tornou muito grande e poderoso, se tornou famoso. E eu quero falar sobre fama, tomando como exemplo a vida do rei Josias e o versículo que acabei de ler. A sua fama chegou muito longe. É um problema muito sério quando nós não sabemos lidar com a fama. E ele caiu assustadoramente por causa da sua fama. Não soube conviver com a fama, porque é difícil alguém saber conviver com a fama no mundo secular. No mundo secular existem pessoas famosas. Dentro da igreja, dentro do evangelho, não pode existir pessoas famosas. Eu já disse aqui para vocês que no original, no inglês, famous, que vem do original famoso. Então, quando uma pessoa se torna famosa no mundo, fica difícil para ele, tem que se retrair, se fechar, ele fica muito assediado, fica complicado. Dentro do evangelho, cantor, pregador, de forma alguma poderia ser famoso. Existe uma diferença entre ser famoso e reconhecido, mas pastor, Levi, o pregador tem como se tornar famoso. O próprio Jesus se tornou famoso. A fama dele no sentido do poder da sua palavra chegou longe, mas Jesus não era famoso, Jesus era reconhecido. O pregador evangélico tem que ser reconhecido, ter o seu ministério, seu nome reconhecido, não se tornar famoso, porque o famoso é diferente do reconhecido. O famoso busca a glória para si, o famoso se retrai para ele buscar fama. Então, nesse momento, quero falar com vocês sobre esse assunto, sobre a fama. O que nós temos hoje na igreja é pregadores famosos, cantores famosos, pessoas famosas. O que faz de um pregador, ou de um cantor, ou de um pastor presidente se tornar uma grande estrela do mundo gospel, do mundo evangélico da atualidade? É porque os próprios pastores e os próprios cantores têm os seus assessores e eles forçam para que a sua pessoa seja uma pessoa famosa. Eles se retraem, eles não se mostram, eles não se apresentam, eles escolhem a plateia, o público para se apresentar de forma tal que eles vão se tornando pregadores e homens famosos. Mas o pregador que é reconhecido, o cantor reconhecido é diferente, ele se apresenta em qualquer igreja, qualquer tamanho de igreja, qualquer número de pessoas, não é só alguém que se apresenta em dias especiais, para multidões especiais ou coisas dessa natureza. Por quê? Porque ele não tem um assessor como os cantores, os pregadores e as pessoas do mundo secular. Ele não tem os seus como é que diz assim,
as pessoas que compram o passe e vendem o passe do jogador, seus assessores, enfim, eles não têm esse tipo de trabalho forçando e forjando a personalidade deles para que eles possam ficar famosos, porque não é ele que trata com alguém, é o seu empresário, é o seu assessor que trata. Então o evangelho virou isso na moda na atualidade. Pastores e cantores se retraem para que os seus assessores, os seus empresários tratem das suas agendas, dos seus negócios, e eles ficam retraídos. Quanto menos aparece, mais famoso se torna. Então eu já falei isso há um tempo atrás, que essa igreja da atualidade é uma igreja doente e as pessoas querem vir me contrariar. Tem alguém que vem aqui e comenta: pastor, eu te assistia muito, mas teu conteúdo ultimamente está ficando vazio. Meu conteúdo está ficando vazio. 7 anos na plataforma ministrando um tema atrás do outro, temáticas diferenciadas, assuntos diferenciados, nunca faltou oratória, nunca faltou palavra, e alguém vem dizer que o tema, que as preleções, as pregações do canal Bíblia em Foco são vazias. Meu irmão, eu sei porque você diz que é vazia, porque você é vazio de mente. Sabe o que é pleno e cheio para você? É arrebatamento céu e inferno, arrebatamento de sentido, é dom da anestesia, dom do arrebatamento, dom da revelação, dom da profetada, esses negócios de bula, receituário, gente indo, vindo, subindo, vendo anjo, pena de anjo, bola de fogo. Isso aí para vocês é o que é pleno e cheio. Palavra vocês não querem nada, por isso que vocês vêm defecar pelos dedos e pela boca, dizer aqui que o conteúdo do canal Bíblia em Foco é um conteúdo vazio. Faça-me o favor e vê se eu estou na esquina, que é vazio é a tua cabeça, que não entende nada de evangelho. Me perdoa a expressão, mas tem coisa que indigna a gente. A gente está trabalhando 7 anos nessa plataforma, pregando temáticas diferenciadas, assuntos profundos, pessoas testificando a mudança na sua vida, na sua família, no seu casamento, e alguém vem dizer que os vídeos e o trabalho daqui é vazio e mensagens evasivas. Pelo amor de Deus, faça-me o favor. Eu sei que vocês, desse movimento gospel da atualidade, buscam. Vocês não buscam palavra, vocês não buscam arrependimento, conversão, salvação, regeneração, mudança de vida, transformação. Vocês buscam o auê, é o tomar cada lá, essa história. Então faça-me o favor, não vem fazer eu perder meu tempo e a minha linha de raciocínio. Mas então, meus queridos e amados irmãos, o que é ser famoso? É se retrair, é se retrancafiar, se retrancar, se exaurir da multidão para dentro de um quarto fechado e fazer que o seu nome seja levantado por empresários, assessores. É o que acontece com esses cantores, que se tornam famosos, porque não é ele que trata a agenda, não é ele que trata o cachê, nada. Então se tornam, isso não é de Deus, não são cantores que cantam para Deus, eles louvam para o homem, eles querem o louvor para si. Não é o louvor deles, não é objetivando o sentimento, excluindo o sentimento pessoal, objetivando o céu, a glória, enaltecer o nome de Cristo. Não são pregadores que pregam a verdade da palavra, não tem compromisso com o verdadeiro evangelho, por isso que vive essa vida cheia de fama, de nome, de poder. Então, tenha muito cuidado em querer ser famoso, porque a fama traz uma ruína e uma queda muito grande. Agora o pregador, o homem de Deus, deve ser reconhecido, seu trabalho reconhecido, deve ser ajudado, seu nome reconhecido. É óbvio que o nome do homem de Deus vai chegar de uma forma ou de outra, mas é um reconhecimento, não é uma fama, porque a fama é diferente. Quem tem o nome reconhecido, quem é um pregador reconhecido, não fica retrancado, trancafiado sobre 4 paredes para aparecer no momento certo. E eu vou falar hoje sobre isso, tomando base das lideranças que eu conheci. Por que essas pessoas se tornam famosas? Por exemplo, Davi Miranda era o profeta da atualidade, profeta de Deus nessa terra. Vai estar só no momento, parece um cantor, no que vai ter um show assim, as bandas tocam lá a noite toda, mas ele aparece 1 hora da manhã, faz um show relâmpago de 1 hora e some. Então alguém dizia, somente nesta quarta e neste domingo, no horário das 14h19, pronto, some. Então eles tinham o dia certo para pregar, missionário Davi Miranda, o profeta de Deus nessa terra, o pastor Ademar tinha o dia certo para pregar, quarta e domingo, os pastores da Assembleia de Deus têm o domingo, e eles não entregam o altar da igreja para ninguém nesse dia. Então vocês sabem que o próprio povo, o próprio corpo de obreiro, a própria igreja forçam a fama desses homens, porque eles se retrancam, eles se fecham, e aí eles aparecem só no momento especial, eles não pregam para pouca gente. Uma coisa que eu sempre perguntei, por que pastor Ademar nunca pregava no outro dia, era só na quarta e no domingo? Eu sei que o pregador preside a igreja, o pastor, o obreiro tem o dia especial dele pregar, não é sobre isso que eu estou falando, eu sou ignorante. Mas por que nunca eles pregavam em outro dia, sempre quando a igreja está cheia? Por quê?
Porque essa personalidade, essa figura famosa, eles mesmo propagam, e eles dizem, não estou buscando fama nem glória, eu sou uma pessoa humilde, o próprio pastor Ademar Dias, o próprio Davi Miranda, não quero fama para mim, não querem, e por que forçam? Querem sim, eles são famosos, meus irmãos, os presidentes da Assembleia de Deus são famosos, eles não pregam em qualquer culto, eles não pregam em qualquer horário, eles não pregam em qualquer dia. Como é que os presbíteros e pastores de impacto dessas instituições pregam nos outros dias? E nunca pregam nesse dia. Por exemplo, o Dair Gomes dificilmente pregava na época, um pastor Lorival dificilmente pregava, mesmo sendo Gero Filho, sempre era o presidente. Ali na IPJC, sempre pastor Ademar. Por onde passamos nas ADs, sempre presidente, ou alguém do nome. Quantos obreiros ali que tinham impacto para pregar mensagem, poder nas palavras e não pregavam? Porque está sendo construída a fama desses líderes, está sendo preservada a fama desses líderes. Sabe por que eles são os maiores pregadores e eles que sempre fazem os milagres? Porque eles só pregavam para a multidão, sempre no dia onde tinha. A igreja tinha que estar cheia, as concentrações tinha que ter milhões de pessoas, tinha que trazer paralítico, trazer isso e aquilo. Por quê? Porque automaticamente onde tem um grupo reunido, alguém vai ser curado quando uma igreja está levando a sério. Então as curas se voltavam para eles, os demais obreiros nunca fizeram nada, porque nunca tiveram oportunidade de pregar em tais eventos. Então a fama era construída sobre o nome deles, como o Sérgio Sora quando era da IPDA. Vê se o Sérgio Sora, depois que saiu da IPDA, e o nome dele não era forjado e propagado, vê se ele continuou fazendo milagre, vê se ele pregou para multidões, vê se ele continuou fazendo. Então eu tenho certeza do que eu estou falando para vocês aqui. Essas instituições propagam o nome do seu líder, propagam as pessoas que eles querem, principalmente a liderança. Você nunca viu na Igreja de Jesus Cristo, numa quarta-feira à tarde, um outro pregador, a não ser que o pastor Ademar tivesse saído. Sempre é ele, nos cultos que as multidões estão. Sempre no domingo à tarde é ele, porque tem gente para pregar nesses outros cultos. Às vezes, claro, por um momento de uma necessidade, colocam outro. Mas eu quero dizer que nas multidões, nunca, por exemplo, alguém pregou na sede mundial um domingo à tarde, ou numa quarta à tarde. Sempre era Davi Miranda. Enquanto viveu, ele pregou. Nos eventos grandes de fim de ano, quando estava superlotada a igreja, não dava oportunidade para os presbíteros que estavam despontando, ou para aqueles pastores que estavam despontando, de forma alguma, porque isso propaga. Por que não dão? Porque se der oportunidade para alguém pregar na IPJC, nas ADs ou na Deus é Amor, estou explicando para você entender, vocês sempre perguntaram, por que isso? Por que sempre nunca alguém pregou nesse dia? Porque isso não é bom para a liderança, por dois motivos. Primeiro, porque esses líderes, eles não são tudo que parece, é que eles pregam para a multidão. Então as curas acontecem porque eles estão pregando para a multidão e o Deus da igreja está ali. Então, mesmo que ainda esteja essas instituições tudo errado, estão falando o nome de Deus. Então Deus cura. Por que Deus não curou com aquela outra pessoa que se sente ultrajado, que acha que Deus não faz milagre com ele? Porque ele não estava pregando para a multidão. Onde tem multidão, as coisas acontecem. Então, nesses dias que tem multidão, só prega esses líderes. Você já viu alguém pregando no dia que eles escolheram para eles pregar? Não. Por quê? Porque isso tem duas vertentes. Primeira, que esses pregadores não é tudo aquilo que parece. Tem homens na plataforma muito mais usados que eles. Mas a personalidade e a fama desses nunca foi propagada, nem forjada e nem provocada. Vocês estão entendendo? Porque nunca tiveram oportunidades. Então esses líderes e esses pregadores famosos ficam ali e vão construindo nome. Quanto mais prega, mais milagre, mais coisa vai acontecendo, eles vão se levantando e a sua fama vai subindo e vai chegando ao conhecimento das pessoas. Por quê? Porque a própria igreja forja e prepara o nome desses homens para que eles cresçam no cenário. Então entenda uma coisa, esses homens às vezes não são usados como os demais e tem medo que os demais preguem. Pastor Levi, estou te falando. Pastor Ademar, por exemplo, não aceitava que os outros pregassem no lugar dele. E tão pouco aceitava que alguém fosse mais usado que ele dentro da Igreja de Jesus Cristo. Você notou que dentro da Assembleia de Deus, dentro da Igreja de Jesus Cristo, dentro da restauração, ninguém é mais usado que Humberto Schmidt? Você já notou que dentro das Assembleias de Deus, quando um pastor é de envergadura, pregador, ninguém é mais usado que ele? Você notou que na Deus é Amor, ninguém era mais usado que Davi Miranda? Era Davi Miranda, mesmo Sérgio Sora sendo, naquela época, forjado, personalidade forjada, pregando só para multidões, ninguém era mais famoso que Davi Miranda? Tinha Daniel Miranda Filho, Davi Miranda Filho, tinha Daniel Miranda, tinha todos, mas ninguém era igual Davi Miranda. Tanto é que a igreja, quando Davi Miranda morreu, ficou sem sucessor. Por quê? Porque eles próprios forjaram a imagem daquele homem lá em cima.
de uma forma que ninguém mais podia substituí-lo. Então quem propaga a fama desses líderes é a própria igreja. São eles próprios que se propagam para se tornar os mais poderosos da igreja, para que os seus nomes sejam temidos. Não que não tenha ali homens que preguem muito mais que eles e que possam ser muito mais usados que eles, mas não tem oportunidade e naquele dia. E como é que se propaga alguém? Você sabe, eu sou um pregador antigo, eu tenho 3 décadas só no altar e quase a minha vida toda aí, 48 anos de evangelho, 49 a fechar agora em outubro. Então, nasci num berço evangélico, apesar de me converter um pouco mais com idade. Mas assim, vocês sabem por que ninguém é mais famoso que eles? Porque ninguém prega. Não há oportunidade para eles pregar. A pessoa daqueles pregadores não são forjadas, não são propagadas, porque ninguém propaga eles. Eles não têm oportunidade de propagar a sua pessoa, o seu ministério. Porque nos dias, como é que você propaga um pregador? É dando o altar para ele em dia de multidão, para ele aparecer, para ele apresentar seu trabalho. Vocês já viram alguém abrir mão para um culto, para um pregador, um presbítero de um ministério que não tem conhecimento, que não é conhecido, alguém abrir mão para ele pregar? De forma alguma. É um acaso quando alguém abre uma oportunidade para alguém, já tem um interesse atrás. Mas não era para uma pessoa, você vai dizer, eu vi, o fulano fez para uma pessoa no meio de milhares. Eu estou dizendo que existem milhares de pregadores que são usados por Deus, que a igreja não dá oportunidade para eles. E fica o líder pregando a vida toda, desde novo até velho. Davi Miranda pregou a vida toda na quarta e no domingo, enquanto ele tinha fôlego. O pastor Ademar vai partir pregando na quarta e no domingo. Digamos, o Humberto Schmidt prega nos dias específicos da Igreja dele, a Restauração. Os líderes da Assembleia de Deus que eu passei por tudo, eles pregavam sempre no domingo. Aí você vai dizer, mas é certo, não estou dizendo que não seja correto ele escolher um dia para ele ministrar, mas eles não ministram para pouca gente. Davi Miranda exigia multidões para ele poder pregar, exigia que buscasse os paralíticos e tudo, para que eles pudessem ministrar. Então vocês estão conseguindo me entender o que eu estou dizendo? Por que eles se tornaram famosos? Porque eles não pregam para poucas pessoas, porque eles propagam o seu nome, eles não querem ser reconhecidos, eles querem ser famosos mesmo. E aí eles dizem, com aquela hipocrisia, não, eu não estou atrás de fama, eu não gosto nem que diga que eu sou famoso. Alguém tinha ver assim, o pastor Ademar não gosta nem que fale que ele é famoso, gosta de fama sim. Davi Miranda gostava de ovações, de aplausos. Esses líderes da AD gostam de aplausos, porque senão eles abriam oportunidade. Eles não iam torcer e forçar para que a sua pessoa a sua fama fosse propagada a nível de mundo. Tem alguém deles que brigam até pelo tamanho do templo. Então, meus irmãos, eu queria passar isso para vocês. Existem 2 vertentes. Primeiro, que ninguém oportuniza o pregador para ele ser reconhecido, porque para um pregador ser reconhecido tem que ganhar oportunidade em cultos grandes, para as pessoas ver ele pregando e ele conseguir mostrar o seu trabalho. Por que só a liderança faz isso e cresce? Porque só a liderança tem oportunidade. Outra coisa, a liderança tem ciúme e medo que apareça alguém desponte pregando mais que eles, sendo mais usado que eles. Vos afirmo e digo porque vivi isso na Igreja de Jesus Cristo, vivi na Deus e Amor e vivi nas Assembleias de Deus. Eles não aceitam que alguém pregue mais que eles, ou seja, mais usado que eles, ou que pregue nos cultos onde tem multidões nos cultos deles. Então eles não entregam, porque ali na IPJC tinha pregadores ali que eram usadíssimos por Deus. Tinha um pregador no passado que quando ele pregava lotava mais a igreja que o presidente, mas tinha que ser o presidente. Inclusive o presidente até se preocupava e não deixavam esse pregador pregar em quartas e domingo ali, porque ele colocava mais gente que o próprio líder. Então, todo mundo que sabe que eu estou falando, que viveu em Curitiba, sabe. Um pregador que depois acabou numa cadeira de roda, doente. Ele colocava mais gente muitas vezes que o próprio líder. Davi Miranda, por exemplo, nunca oportunizou os demais porque ele tinha preocupação que os demais lotassem mais a igreja, talvez, do que ele. Porque o próprio missionário não era um grande pregador. Mas o altar era dele, por quê? Porque essas pessoas têm cadeira cativa. Eles são, o altar é deles porque eles presidem a igreja. E eles é que decidem quando prega e como prega, e tem que pregar para a multidão. E ai dos obreiros não trazer pessoas para eles pregar. Era um disciplinado e cortado. Agora eu vos pergunto, e quando os obreiros vão pregar? Quem é que é disciplinado porque não botou pessoas para aqueles obreiros pregar? Então existe uma contradição muito grande dentro das instituições evangélicas na última hora da igreja. E eu queria falar para vocês que eu não sou contra a igreja verdadeira continua atuante, militante. Agora, isso que se diz igreja, às vezes esses líderes aí, eles buscam é fama.
eles buscam propagar o seu nome a nível mundial, eles buscam enriquecer e galgar muito dinheiro. Por exemplo, se Davi Miranda não buscasse fama, não descia no helicóptero em cima da igreja, entrava por o prédio administrativo azul, descia para os estúdios, saía num canal de acesso lá na cabine de vidro, a cabine blindada, e ficava ali escondido para ninguém lhe tocar, como se fosse um semideus. Não quero falar mal de Davi Miranda de ninguém, mas essa é a realidade. Quando você quer fama, você se retrai, não deixa ninguém chegar perto de você. Os cantores, os atores, os jogadores, é assim. Vê se eles se apresentam em qualquer restaurante, vê se eles se apresentam em qualquer lugar, vê se eles vão em qualquer... Eles não vão, porque eles preservam a sua imagem para fazer o seu nome aparecer e se tornar famoso. Assim está sendo os cantores da igreja e os pregadores da igreja. Eles dão um autógrafo em momentos especiais, eles vão autografar a Bíblia de alguém, eles dão um abraço em alguém no momento especial, um número de pessoas, eles já não ficam mais no local, já saem, porque isso propaga a grandeza do nome deles. Então a igreja virou um negócio, um comércio. Os pregadores, os cantores não são reconhecidos, que ficam ali no meio da multidão como um ser humano normal como os demais, claro, sendo usado e despontado com diferencial, mas sendo igual aos demais. Eles hoje se tornaram pessoas famosíssimas. Eles têm o seu tempo hábil para aparecer e sair. Por quê? Não estamos dizendo que um pregador, um cantor tem que ficar com a multidão a vida toda, porque ele cansa, ele tem mais compromisso, mas estamos dizendo da forma que eles projetaram e forjaram o crescimento do seu nome, se tornaram famosos. E isso gera, quanto mais se retrai, mais famoso fica e mais alto o cachê deles fica. Vocês estão entendendo, meus irmãos? Então eu gostaria que vocês entendessem e aprendessem comigo isso que eu estou falando para vocês. Então fica aí o meu vídeo falando para vocês, ensinando vocês sobre o que é a fama e o reconhecimento. Então isso eu experimentei dentro de várias igrejas que eu visitei e igrejas que eu congreguei. E isso eu percebi. E alguém, quem sabe, perguntava, mas por que o fulano não prega na quarta? Por que o fulano não prega no domingo? Você quer ver o que é fama e o que é nome construído? Eu citei um exemplo para vocês. Quem é um presbítero desse quando está pregando, famoso lá, de repente ele some? Por exemplo, quem é o Sérgio Sora hoje? O Sérgio Sora, quando está na EPDA, não descia do púlpito para impor as mãos em alguém. Orava lá de cima, uma multidão incalculável. Hoje, quem é ele? Então é isso que eu estou dizendo para vocês. As igrejas propagam e forjam o nome dessas pessoas. Vocês estão entendendo? Então eles têm o dia específico para eles pregar. Porque por isso que os líderes vão se tornando cada vez mais famosos. Porque eles mesmo propagam o seu nome. E tem medo de sombra. Tem medo que alguém pregue no seu culto. Tem medo de alguém ser mais usado que eles. E aí fica com aquele papo. O maior pregador de cura divina, o maior pastor da atualidade, o maior evangelista dos milagres. Não existe, irmãos. Existem muitos homens usadíssimos por Deus que não tiveram oportunidade de apresentar o seu trabalho no meio de uma multidão. Existem homens que são usados por Deus na palavra, mas que não recebem oportunidade porque os demais têm ciúme, que sabem que se colocarem eles pregar numa convenção, ou num encontro geral, ou onde tiver uma multidão, Deus vai usar através da palavra e vai curar as enfermidades das pessoas pelo poder da palavra. Então fica o líder ali, porque se o líder pregar sempre ele, nunca oportunizar ninguém, sempre ele vai continuar no topo sendo famoso. Quem conseguiu entender? Fica aí para vocês mais um vídeo de orientação daqueles que sempre se perguntaram sobre essa questão. Por que fulano nunca pregou em evento tal, em dia tal? Porque eles não aceitam que alguém se torne mais conhecido que eles, mais famoso que eles, ou que alguém pregue melhor que eles. Esta é a grande realidade. E falou com vocês o pastor Levi Longaray, tirando dúvida do coração das pessoas, instruindo pessoas a serem mais crentes, olhar mais para Jesus, olhar mais para a cruz de Cristo, rechaçar o orgulho, a idolatria, o egocentrismo e tudo isso que não presta, que tem dentro dessas instituições. E essas pessoas aí se dizendo, foi Deus que me fez famoso, foi Deus que me deu tudo, foi Deus que me levantou. Hoje as pessoas estão lá embaixo e eu estou por cima.
Deus não faz essas coisas. Deus torna o homem reconhecido, mas Deus não faz com que o seu semelhante dentro da própria e mesma instituição seja capacho daquele que dizem que ele os levantou. Não, de forma alguma. Somos todos iguais diante de Deus. Claro, com referencial e com diferencial. Somos pastores e pregadores, temos o que muitas pessoas não têm. Eu diria uma infinidade de pessoas não têm, mas isso não faz de nós alguém superior ao ponto de tornar famoso, que ninguém chegue perto de nós ou toque em nós. Fique em Cristo, meus irmãos. Em Cristo jamais seremos enganados ou confundidos.